Essa é a história mais triste envolvendo traição e um galã, um homem embuste que eu já li aqui neste canal. Assista esse vídeo até o final que alguma coisa vai ser despertada em você. Ódio eu tenho certeza que vai, decepção também. Algumas eu tenho certeza que vão chorar. Há cerca de quase 1 ano e meio atrás, conheci um homem da academia, bonito, daqueles que não passava despercebido jamais, perfume marcante que exalava a academia inteira quando ele chegava. Muito educado e muito nítido seu respeito diante de todos. Eu havia chegado na cidade há pouco tempo. Poucos me conheciam e eu não tinha intimidade com ninguém para perguntar pelo menos o nome daquele homem tão lindo e misterioso. Sempre que coincidia de treinarmos no mesmo horário, eu, através dos espelhos da academia, e muito discreta como sou, o observava. E como era lindo! Mas, analisando bem, notei que este mesmo homem usava aliança. E desse momento em diante, desencantei. Jurei que não ia mais nem sequer olhar para ele. Mas parece que é uma coisa. Um dia após o treino, do nada, eu, mexendo no meu Instagram, recebi uma solicitação e adivinha de quem era? Ele. Pensei naquele momento em recusar, mas repensei. Afinal, era só uma solicitação. Não tem nada demais nisso, não é mesmo? Então, aceitei. Percebia que cada vez mais ele estava lá, no mesmo horário que eu na academia. Mas eu logo imaginava que seria apenas questão de coincidência mesmo, nada mais. Não imaginava jamais que um homem daqueles me notaria. Foi assim até eu viajar para a capital a trabalho e ficar dias sem aparecer na academia para eu postar um status de um prato que eu havia pedido em um restaurante. Ele me respondeu assim: nada melhor do que comer aquilo que a gente gosta, né? Naquele momento eu não soube como reagir. Apenas respondi que sim, e ele falou que conhecia o lugar onde eu estava e que também gostava de lá. E nisso dei por finalizada a nossa conversa. Ao regressar para minha cidade, seguindo com minha rotina diária, ele estava lá, cada dia ainda mais lindo. Parecia que agora ele realmente ia para chamar a atenção de alguém. O perfume era ainda mais marcante, mas eu evitava até de passar perto dele. Casado, e eu sabia que minha carne era fraca, e por já achar ele uma delícia de homem, não resistiria se aproximasse dele. E ele se aproximou. Começou a pedir para fazermos revezamento nos aparelhos da academia e as respostas dos meus status no Instagram passaram a ser quase que todas só dele. E um dia do nada ele me convidou para nos conhecermos pessoalmente, nem que fosse só como amigos, e até propôs ser em outra cidade. Eu, nervosa e receosa do que poderia acontecer, o indaguei sobre ele ser casado, afinal eu nunca tinha saído com um homem casado. E ele disse que o casamento ia muito mal e que por eu ser extremamente atraente aos olhos dele, ele queria muito poder me conhecer pessoalmente. Eu disse que poderia pensar e depois responder. Lembro que naquela semana me pegava me arrumando para treinar. Meu ego estava lá em cima e ele sempre perguntava no Instagram se eu tinha pensado na hipótese e eu sempre enrolava para responder. Até que eu resolvi aceitar, mesmo sabendo que estava errado, mas naquele momento o desejo era muito maior e eu só queria saber mais sobre aquele homem. Propus na minha casa. Morava só, independente e não seria idiota de sair por aí com um homem casado me expondo. Ele não cogitou outra hipótese, então marcamos. Numa sexta-noite, de acordo com o combinado, ele chegou na minha casa. Impecável, sorriso perfeito, tatuado, cabelo penteado minuciosamente, acompanhado de algumas cervejas. Seu cheiro exalou minha casa inteira. Parecia que a gente se conhecia há anos. Os assuntos foram maravilhosos. Ele era engraçado, divertido, me contou inúmeras coisas, falou das suas viagens, da realização dos seus sonhos,
do carro novo, do trabalho. A sensação que tinha era que tínhamos assuntos por anos ali, até que no meio da conversa ele me perguntou o que tinha acontecido para eu aceitar recebê-lo na minha casa e o que eu queria com ele. Eu apenas respondi que era curiosidade. Toquei no assunto do casamento e ele disse que estavam em uma fase estagnada e que de verdade se perguntava muito se ainda amava a esposa, pois estava infeliz com algumas fatalidades e, em sequência, novamente indagou o que eu queria com ele. Eu, já levemente alcoolizada, disse que queria o que ele quisesse e que pela situação dele eu seria extremamente discreta. Nos beijamos e foi uma coisa muito diferente. O mundo parece que parou durante todo o tempo que estivemos juntos. Neste mesmo dia, transamos. Usamos preservativos, mas estava tão intenso que ele optou por tirar. Foi único, diferente e muito prazeroso. Daquele dia em diante, foi ficando cada vez mais comum nos vermos e a cada vez mais especial. Me dava presentes, me mostrava a lua no quintal de casa, me pegava no colo, me levava para ver as estrelas na cidade e sempre que podia ia na minha casa, que era nosso refúgio de momentos bons. E sabe, até quando pegou seu carro novo, fez questão de ir me mostrar, pois me contava com alegria dos seus planos e dos seus sonhos. Era tudo muito mágico e foi por meses assim, até que, do nada, num sábado de madrugada, ele me ligou perguntando se eu estava em casa e eu disse que sim. Ele pediu para que eu abrisse o portão, estava estacionado na frente da minha casa. Abri, assustada, pois era quase 2 horas da manhã, quando ele saiu do carro, extremamente alcoolizado, dizendo que estava apaixonado por mim. Eu nem acreditei que aquilo era verdade. Cheguei a me perguntar se estava sonhando. Nesse dia, eu pedi para ele ir embora, mas ele se recusou. Disse que tinha brigado feio em casa com a esposa e que não queria dormir com ela, pois queria mesmo era dormir comigo. Naquela hora, eu confesso que senti medo, mas eu sei lá, deixei ele dormir ali, pois estava incapacitado de ir para casa dirigindo e jamais me perdoaria se acontecesse alguma coisa com ele. No outro dia de manhã, ele foi embora logo cedo. Havia milhões de ligações dela. E até uma amiga da família estava ligando desesperada atrás dele. E assim, as visitas dele, inesperadas nas madrugadas, passaram a ser cada vez mais comuns. Mandava presentes no trabalho, ligava à noite para saber como foi meu dia, e eu fui me apaixonando. Um dia, numa visita dele na minha casa, ele me perguntou dos meus sonhos, demonstrava interesse na minha vida. Eu disse que meu sonho naquele momento era fazer faculdade. Almejava cursar direito. Lembro que os olhos dele brilharam ao escutar aquilo. E no fim do dia, ele me comunicou que teria um vestibular numa faculdade na cidade a qual ele era muito influente e que eu deveria tentar e queria me ajudar de alguma forma a realizar esse sonho. Fiz o vestibular, passei e ganhei 50% do curso de bolsa por mérito meu e da minha nota no vestibular. Me lembro nitidamente de comemorarmos juntos isso e de ouvir ele dizer que acreditava muito no meu potencial. Para mim não era fácil, mas sempre que apertava, num mês ou outro, ele de alguma forma me ajudava. E mesmo eu recusando, ele fazia questão de ajudar no meu sonho. E eu estava cada vez mais apaixonada. Ele começou a dar aulas nessa mesma faculdade que eu estudava, me comunicou que ia fazer isso só para me ver mais vezes e ficar mais perto de mim pelo menos uma vez a mais nas noites da semana. E eu cada vez mais apaixonada. Até que o bendito dia chegou, e eu, sem nunca pedir que ele fizesse isso, ele fez. Comunicou à esposa que queria divórcio. Quando me contou, eu óbvio que comemorei, mas internamente sentia que realmente era recíproco meus sentimentos, mas precisava ter os pés no chão. E tudo seguia discretamente, até que ele um dia me ligou de madrugada e disse que estava passando na minha casa para me pegar, pois queria dar uma volta comigo na cidade. E de novo estava ele lá, extremamente alcoolizado. Nesse dia, pedi para dirigir, pois ele não tinha condições,
de estar ao volante e por sorte ele deixou, mas o inesperado aconteceu. Estava tendo uma blitz na cidade em prol da lei seca e eu estava no volante. Precisei sair do carro, apresentar documentos e fazer o teste do bafômetro. Aqui a cidade é pequena, todos se conhecem. Um esposo de uma amiga da esposa dele era um dos policiais presentes e me viu. E adivinha quem ficou sabendo de tudo? Ela, a esposa. Foi questão de tempo para ela vir falar comigo, me mandando mensagens no Instagram, dizendo que eu era culpada de tudo o que estava acontecendo na vida dela. Eu falei com ele. Ele pediu para ignorá-la, que ele resolveria tudo, afinal eu não tinha culpa de nada e quem era o errado era ele. Tudo bem, segui minha vida. Passamos a nos ver menos e ele dizia que era para não me expor, mais do que já estava ficando exposta, que precisava de um tempo para se resolver com ela. Eu respeitei, mas ela não queria perder jamais aquele homem. Nem eu queria. Afinal, ele era o mais próximo do homem príncipe que você possa imaginar. Perfeito nas qualidades e até mesmo nos defeitos, pois sempre que errava em algo, era príncipe também em admitir. Ela passava por mim nos corredores da faculdade extremamente nervosa. Ela estuda lá também, na mesma faculdade que eu. E eu só fui descobrir depois que ela falou comigo e passou por mim me apontando para as amigas. Ao certo dizendo que eu era a puta destruidora do lar que era dela. Eu, sempre muito elegante, fingia que não era eu. Seguia meu caminho, de cabeça erguida e pisando firme sempre. E ela insistia em me provocar. Tanto que um dia, numa aula com ele, do nada recebi flores e me emocionei. Sem esboçar que poderia ser ele, mandei uma mensagem no celular agradecendo e ele disse que não eram flores dadas por ele, que tinha ficado muito triste em saber que eu estava dando brecha para a aproximação de outro homem. E eu nem imaginava de quem poderia ser. Naquela época só estava com ele e tinha me fechado para novas oportunidades. Hoje penso que isso foi coisa dela. Neste mesmo dia, ele mal falou comigo. Parecia muito chateado e atravessou a rua após o término das aulas da faculdade e foi com alguns amigos professores para beber. Mandei algumas mensagens, mas ele não respondeu. Fui para casa, me arrumei impecavelmente e saí também com algumas amigas. Só o deixei ciente de para onde eu ia através de mensagens. Não demorou muito tempo e ele apareceu por lá com os amigos extremamente alcoolizado de novo. Ao notar que havia alguns homens me cortejando, ele com um certo ciúme se aproximou. Naquele dia o bar para onde eu fui estava lotado. Toda a cidade estava num único ambiente. Um amigo me ofereceu uma bebida e eu aceitei. Ele, morrendo de ciúmes, comprou 10 baldes da mesma cerveja que aceitei e mandou entregar na minha mesa. Disse que naquele momento em diante eu não beberia mais cerveja de ninguém. Ficou me rodeando e eu, alcoolizada, o beijei em público e a cidade toda viu. Ele foi comigo para casa, dormimos juntos e nesse dia acordamos tarde e fomos num clube almoçar um peixe. Convidamos minha irmã e meu cunhado para ir conosco para fazer companhia. Estávamos juntos, mas eu, em sã consciência, propus que iríamos agir como amigos, mas ele precisava terminar de vez sua situação com a esposa e também em respeito à pessoa dela. Seria melhor assim, pelo menos por um tempo, e ele concordou. Minha irmã estava muito feliz, pois havia descoberto que estava grávida naqueles dias e queríamos comemorar. Conversávamos e ríamos muito e do nada eu senti uma pressão muito forte na minha cabeça e vi meu corpo caindo para frente sobre a mesa do qual estávamos postos. Em seguida senti meu corpo sendo jogado ao chão. Muitos socos, muitos gritos, eu desmaiei. Acordei e quando me vi de pé, um rapaz me empurrou novamente, batendo minha cabeça de novo contra um muro. Era o filho dele. Consegui enxergar de longe ela sendo segurada por ele. Minha irmã, em choque, chorava muito. Tremia muito e segurava a barriga que ainda nem estava aparecendo direito. E lá veio ela de novo com outra cadeira para me bater. E eu pedia pela minha irmã,
dizia que ela estava grávida e que, pelo amor de Deus, que ela fosse embora, e ela foi. Apoiada pelo filho dele, porque outras mulheres foram para cima dela, mulheres que eu nem conhecia. Colocamos minha irmã no carro. Quando eu entrei no carro, desacordei de novo. Minha cabeça doía muito. A situação me deixou extremamente abalada. Nesse dia, minha irmã perdeu o bebê. Fiquei péssima por isso e até hoje me sinto muito culpada. Ele me deu apoio, ficou comigo aquela noite toda e cuidou de mim. Jurou que jamais voltaria com ela e até me deu a aliança dele como garantia disso, que com ela ele jamais voltaria. E que daquele dia em diante seríamos um casal e ficaríamos juntos para sempre. Ficamos ainda mais próximos. Ele começou a separar os bens, falar de como resolver o divórcio logo, fazer planos e até compramos um carro para ela. E eu sempre ali, ajudando ele como podia. Queria ver todos bem. Mas do nada, tudo foi ficando estranho. Ele foi se afastando, atendia cada vez menos as minhas ligações, respondia cada vez menos as minhas mensagens e começou a ir me ver em casa e nem entrava mais. Sempre muito atarefado e cheio de compromissos, e cada vez eu ficava mais confusa. Não entendia nada, até que um dia uma amiga me ligou dizendo que tinha visto ele junto com ela na academia que ela treinava, juntos como casal. Eu não acreditei, passou um filme na minha cabeça. Falei com ele na mesma hora e ele somente me disse que depois conversaria comigo, apenas isso. Mas que não estava com ela e que nem queria mais isso. Eu me enchi de dor, um furacão passou na minha vida naquela hora, me senti um lixo. Falei com ela por mensagem e mandei a foto da aliança e perguntei quem pegaria comigo, se era ele ou ela. Ela disse que ela buscaria, mas eu optei por levar. E levei. Não fiz barraco, não briguei, ele não sabia que eu ia lá. Se assustou quando me viu e eu apenas perguntei a ele o porquê tinha feito aquilo comigo, com ela, com a gente. E ele apenas disse que não ficaria mais comigo, mas que não sabia se voltaria com ela, pois havia feito tudo aquilo porque ela sabia que o casamento deles não estava legal. E ainda deixou a entender que a culpa dele ter traído era toda dela. Eu sentia uma dor terrível no peito. Aquele príncipe idealizado por mim parecia frio e sem sentimentos, alguém que eu não sabia mais quem era. Nesse dia fiquei muito mal, muito fraca, estava comendo pouco e muito depressiva. Fiquei tão afetada emocionalmente com a nossa conversa que desmaiei e ela ainda me levou para casa, me pediu perdão por tudo. Sei que falou da boca para fora, porque dias depois me falaram que ela estava toda feliz, dizendo que além de ter me batido, estava com o marido dela. E eu não passava de uma coitada iludida. Nesse dia, ela ainda me disse que mesmo depois de tudo, ainda assim, por amor a ele, ela ia tentar seguir e salvar o casamento. Hoje vejo que é mais uma questão de vida confortável. Ele é muito bem-sucedido e ela sempre viveu às custas dele, diferente de mim, que sempre trabalhei a minha vida inteira, graças a Deus. Devido a essa exposição da situação, fui demitida do trabalho, trabalhava num cartório e nesses lugares se seguem muitos princípios da boa convivência na sociedade. De lá para cá, tive muitos dias difíceis, passei até necessidades. Desamparada, precisei pedir ajuda a ele, um empréstimo em dinheiro pelo menos, até que arrumasse um emprego, pois já estava faltando comida na minha casa. Ele me disse que não era meu pai e que eu me virasse sozinha. Sabe, depois de tudo, ninguém queria me contratar de novo. Passei a ser apontada na cidade, vista como puta do ano, perdi tudo. Voltei para a casa dos meus pais com uma mão na frente e a outra atrás, endividada, ferida, magoada, desacreditada das pessoas, perdida. Hoje, faz alguns meses que isso aconteceu. Devido à pandemia, tudo só piorou e eles seguem juntos. Nas redes sociais dizem que é só felicidade e eu perdi tudo. Minha vida, meu respeito, meu emprego, meu sobrinho, minha paz.
Eu quero aqui dizer a todas as mulheres do mundo, através de você, Silvana, jamais permitam o errado na vida de vocês. Por mais bonito que possa ser, por mais intrigante e especial que possa ser, o justo sempre será melhor. Eu não vou falar nada nesse texto. Eu quero que vocês aí que se encontram nessas condições de ser a outra, que estão se sujeitando a ser a outra, reflitam.